E aí, pessoal do terceiro ano, vamos lá voltar ao estudo da física, continuando aí com o estudo da eletrodinâmica. Hoje nós temos os geradores elétricos, é isso? Na sequência do conteúdo, vamos para receptores elétricos e aí é quando encerramos o estudo da eletrodinâmica. Depois iniciamos eletromagnetismo e aí um outro assunto, né? Vamos lá para a aula. Tá aqui, o que é um gerador elétrico? Na física nós definimos um gerador elétrico como um dispositivo que transforma uma certa forma de energia em energia elétrica. Então você tem vários tipos aí de geradores, né? Temos aí o gerador de energia, uma pilha, né? Pilhazinha, que é utilizada aí no controle remoto de TV. Pilhazinha aqui, ó. Controle remoto de TV, tá certo? Ele está convertendo o quê? Uma energia potencial química em uma energia elétrica. Temos outros geradores também, né? Além das pilhas e baterias, temos aí as usinas hidrelétricas, que fazem a conversão de energia mecânica, né? No caso aqui, energia potencial gravitacional, é convertida em energia cinética, e na sequência vai ser convertida em energia potencial elétrica aqui nas turbinas, né? Através de um efeito magnético. Tem aqui também a conversão de energia eólica em energia elétrica. No caso, tem aí a energia da velocidade do vento, né? Que é convertida aqui nessas turbinas através de um processo eletromagnético em energia potencial elétrica. Tá, aqui outro exemplo também, o dínamo, né, da bicicleta, que você também consegue converter aí essa energia. Temos também o painel de energia solar. Nem coloquei a imagem dele aí no slide. Então, vamos ficar com essa definição. Um gerador, ele vai ser, né, um dispositivo que converte uma determinada forma de energia em energia elétrica. Tá bom? Agora vamos aqui entender como nós vamos estudar isso na eletrodinâmica. A representação esquemática do gerador vai ser essa aqui, ó, onde eu tenho, certo? A força eletromotriz, que é representada aqui pela letra E, depois eu vou falar em mais detalhes sobre ela. Tem aqui os terminais do gerador, no caso, terminal positivo, terminal negativo. E eu tenho uma resistência interna no gerador. Essa resistência interna aqui, ela é responsável, essa aqui, ó, ela é responsável pelo aquecimento. Você usa muito o telefone celular, por exemplo, a bateria começa a esquentar, né? A bateria é um gerador. Então, é devido a essa resistência interna aqui, ó. Ela vai converter parte da energia elétrica em energia térmica. Então, esses são os elementos do gerador e essa é a representação esquemática. É importante saber que no gerador nós utilizamos aqui, né, como a orientação da corrente elétrica, que ela sai do terminal positivo, dá a volta no circuito e entra no terminal negativo, tá bom? Então é importante a gente entender o que representa aqui o gerador. Agora vamos falar sobre a força eletromotriz, né, que é representada ali pela letra E. Ela representa a energia fornecida a cada unidade de carga da corrente elétrica, ou seja, é a DDP total do gerador. Ah, professor, mas por que está chamando então de força eletromotriz? Quando se iniciou o estudo da eletrodinâmica, ninguém sabia exatamente o que era. Então atribuiu esse movimento de portadores de carga a uma força. Mas na definição real, ela não é força coisíssima nenhuma, né? É a DDP total do gerador, a diferença de potencial elétrico que existe entre os terminais positivo e negativo desse gerador elétrico. Tá bom?
Aqui o que a gente tem para as representações lá esquemáticas vai ser a FEM, pode ser chamada assim também, força eletromotriz. U é a DDP útil, que é o que é lançado para o circuito, e R é a resistência externa. Aqui, resistência externa do elemento que receberá a energia elétrica do gerador. No primeiro esquema eu tenho uma lâmpada, né? Então aqui está a representação da forma esquemática, e aí eu tenho aqui esse resistor. Vamos seguindo. Além dessa resistência interna, desses elementos aí no circuito, eu também tenho as potências do gerador, certo? Nós observamos 3 potências no gerador. É a potência elétrica total do gerador, que é o máximo de potência que ele tem. Potência total do gerador, né? A potência total que ele gera, vai ser igual ao produto da força eletromotriz pela corrente elétrica que ele libera para o circuito. A segunda potência é a potência elétrica lançada no circuito externo, está aqui, pot L, pode ser chamado também de potência útil, tá certo? Ao invés de potência lançada, depende muito isso do autor. Vai ser quem? O produto da DDP, que o gerador libera para o circuito, que multiplica a corrente elétrica a qual ele vai estar aí sendo submetido, tá bom? E a última potência é a potência dissipada. Eu falei para vocês a respeito do efeito Joule na bateria, né, do celular, quando aquece, não é devido à resistência interna. Então, parte da energia vai ser dissipada na forma de calor. Essa potência aqui, a potência dissipada, R vezes I ao quadrado. Esse R é a resistência elétrica interna do gerador, que multiplica o quadrado de sua corrente. Essa resistência interna, quanto menor ela for, melhor para o gerador, mais eficiente ele vai ser, porque ele vai dissipar a menor energia, a menor quantidade de energia aqui para o circuito. Vamos seguindo. Equação do gerador. Essa equação do gerador, ela é responsável por determinar qual a tensão elétrica, né? Ou seja, qual a diferença de potencial elétrico que esse gerador libera para o circuito. Então, é uma equação bem simples, U igual a E, que é a força eletromotriz, menos a resistência do gerador, que multiplica a corrente, tá? E aí você consegue determinar o quanto ele libera para esse circuito, certo? No caso de um gerador ideal, a resistência interna vai ser 0, só que esse gerador ideal é hipotético, né? Podemos ter em alguma situação problema, mas realmente não dá para se conseguir. No caso aqui, a DDP para um gerador ideal vai ser igual à força eletromotriz, certo? E aqui eu tenho uma representação gráfica com a utilização daquela equação do gerador, mostrando como funciona aqui, né, o gerador. Observa bem, a gente tem aí a equação do gerador, U igual a E menos R vezes I. Na medida que você vai liberando corrente para o circuito, quando aumenta a corrente, a tensão elétrica vai diminuindo, até chegar que ela zere aqui. Que aí você tem um máximo de tensão, né? O máximo de corrente elétrica lançada no circuito. Ou seja, quando você pega um fio de resistência desprezível e liga às extremidades de uma pilha. Então ele libera toda a corrente elétrica que tem o máximo possível, que é chamado de corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito, ela é fornecida aqui através dessa equação. ICC é igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna desse gerador. Vou pegar uma aplicação. A gente entender aqui, fazendo umas continhas. Um gerador de força eletromotriz, 120 volts, e resistência interna 2 ohms. Opa! Faltou aqui, corrigir isso aqui, não é Coulomb não, 2 ohms. Deixa eu corrigir aqui, pegar uma canetinha aqui,
2 ohms. Ficou feinho, mas tem problema não. Ligado a um circuito externo, gera a potência elétrica de 600 watts. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a medida da tensão a qual ele está sendo submetido. Está aqui, ó, 120 volts. Certo? Eu tenho a resistência interna do gerador, 2 ohms, não coulomb. E eu tenho a potência elétrica, né? Aqui, ó, gera a potência elétrica de 600 watts. Potência aqui do gerador. Então, determine a intensidade da corrente que atravessa o gerador. Para determinar essa intensidade da corrente, vou utilizar a equação da potência. Ó. A potência máxima do gerador, né? A potência total. Vai ser aqui a potência do gerador igual a força eletromotriz que multiplica a corrente. Eu tenho essa potência máxima, que é de 600 watts. Né? Tenho a força eletromotriz, 120 volts, que multiplica a corrente. Está multiplicando, vai passar dividindo. 600 dividido por 120 vai dar aqui uma corrente elétrica de 5 amperes. Essa é a corrente elétrica, então, que atravessa o gerador. Vamos para a letra B. Letra B, a potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente. Ó, no caso, a potência elétrica lançada, né, eu preciso ter quem? A DDP. Então, vou calcular a DDP aqui através da equação desse gerador, não é isso? U igual a E menos R vezes I. U é a DDP, vai ficar 120 menos 2 vezes 5, que é a corrente, que já determinei na letra A. Né? 120 menos 10 vai dar 110 volts. Pronto. Isso aqui é a diferença de potencial elétrico. Tá certo? Está sendo ali liberada. Mas ele pediu a potência lançada. Então, potência lançada é igual a DDP que multiplica a corrente. A potência, ó, vai ficar o quê? A DDP 110 que multiplica 5. Então, a potência lançada vai ser de 550 watts. Certo? E a potência dissipada? Certo? Aqui a potência dissipada, R vezes I ao quadrado, né? Eu já tenho a resistência interna, que é de 2 ohms. Tem aqui a corrente elevada ao quadrado, 5 ao quadrado, 25 vezes 2. Ó. A potência dissipada, 50 watts. Pronto, essa é a potência dissipada pelo gerador. Vamos lá. Outra aplicação. Uma bateria de automóvel tem 12 volts e resistência interna 0,5 ohms. Dessa vez aqui não deu erro não, 0,5 ohms. Tá bom? Determine a máxima intensidade de corrente elétrica que pode se obter dessa bateria. A máxima corrente elétrica é quem, pessoal? É a corrente de curto-circuito. Então vou lá na equação. Ó. Corrente de curto-circuito igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Então, 12 dividido por 0,5, a corrente máxima que ele libera para o circuito é de 24 amperes. Bem destacada aí a corrente de curto-circuito. Seguindo a vida, vamos agora, já temos ali as características do gerador, equação do gerador, beleza, potência do gerador, mas quando eu ligo o gerador num circuito, como é que eu faço para determinar a corrente elétrica que ele libera ali? Aí eu posso usar aqui a equação que é obtida com a lei de Paulette, né? Chamada aqui também circuito simples ou lei de Paulette, depois a gente vê o circuito composto no estudo dos receptores elétricos. Então, o circuito simples é aquele que apresenta apenas um caminho para a corrente elétrica, isto é, nenhum dos seus elementos possui ligações em paralelo. Estudaremos inicialmente o circuito gerador-resistor, que é esse aqui, ó.
Eu tenho aqui o gerador, ó, resistência interna, força eletromotriz e a corrente elétrica aqui, ó, que é lançada no circuito. Mais embaixo eu tenho quem? Um resistor elétrico. Por isso que diz que o circuito ele é gerador, resistor. Então, como é que eu vou fazer aqui para determinar a corrente elétrica que percorre esse circuito? Através dessa fórmula aqui bem simples, ó. A corrente elétrica vai ser igual a força eletromotriz dividido pela resistência externa. Tá aqui só um resistor, mas pode ser também uma associação de resistores. Então, a resistência mais a resistência interna desse gerador. Tá aqui, ó. Observe que I é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador e o resistor. E R é a resistência externa do circuito. Essa resistência poderá ser a resistência equivalente de uma associação qualquer de resistores. Vou pegar uma aplicação disso aqui, da utilização aí da lei de Paulette. Isso aqui é mais divertido, ó. Um resistor, me enganei de novo, botei Coulomb aqui, ó. Desculpa aí, pessoal. Um resistor de 2 ohms, deixa eu corrigir aqui. 2 ohms é ligado aos terminais de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts e resistência 0,5 Coulomb. Errado de novo, resistência interna 0,5 ohm. Rapaz, eu confundi aqui na hora de botar a equação, acho que foi quando eu copiei a questão, não foi o ohm, foi o Coulomb. Então, determine, letra A, a intensidade da corrente que se estabelece no circuito. Ó, tá aqui, ó. Eu tenho força eletromotriz, 1,5, resistência interna e a resistência elétrica do resistor externo. Então, vamos lá. Corrente igual, força eletromotriz, 1,5, dividido pela resistência, 2, mais 0,5. Então, a corrente elétrica está aqui, ó, vai ser de 0,6 ampere, que é liberada nesse circuito. Agora, vamos para a letra B. A energia elétrica dissipada no resistor em 1 minuto. Vamos ver o que tem. Letra B. Deixa eu apagar essa minha bagunça aqui. Calculemos, né, inicialmente a potência elétrica dissipada no resistor. É fácil. Já que ele pediu, né, a energia elétrica dissipada, vamos com calma. Potência dissipada. Resistência que multiplica o quadrado da corrente elétrica. A resistência é de 2 ohms. Corrente. Determinamos anteriormente, 0,6 ao quadrado. Aqui, ó, I ao quadrado. Então, a potência vai dar aqui 0,72 watts. Tá aqui a potência elétrica. Então, a energia elétrica vai ser quem? O produto da potência pelo intervalo de tempo. Olha aqui, ó. A energia elétrica. Potência que multiplica o intervalo de tempo. A potência é 0,72, que multiplica 60 segundos, vai dar aí 43,2 joules de energia. Essa é a energia elétrica dissipada, né, por esse corpo. Seguindo. Agora vamos encerrar com as associações de geradores. Vou voltar aqui ao circuito. Aqui nessa posição que a gente observa as pilhas, pode ver que está aqui, ó, positivo, aqui negativo, positivo e negativo. Então, eles estão aqui apresentando um único caminho. Isso aqui é uma associação em série de resistores. Você, para associar 2 ou mais resistores em série, você vai fazer com que uma pilha, uma bateria, né, um gerador, ele dê continuidade ao outro. Primeiro, é interessante que esses
geradores tenham as mesmas características, sejam iguais. Então, eu tenho ali, ó, positivo de uma pilha ligado no negativo da outra pilha, oferecendo um único caminho. Isso aqui é uma associação em série para geradores. Quais as características dessa associação? Ela pode ser representada por um gerador equivalente. No caso, esse gerador equivalente que está aqui embaixo, ó, ele vai representar todo o circuito. Então, a força eletromotriz equivalente, numa associação em série, basta você sair somando as forças eletromotrizes. Por exemplo, essa aqui, ó, tem 1,5 volts. Quando eu associo com a outra, mais 1,5. Então, vai dar uma descargazinha elétrica de, no caso aqui, 3 volts. Tá bom? A resistência interna, ela também aumenta. Aí é a parte negativa da associação em série desses geradores. Ele tem um aumento na resistência interna. Então, as pilhas associadas assim, às vezes, não funcionam, né, durante muito tempo. É claro, depende do que você vai ligar a essa associação. Aqui a representação, certo? De uma associação de resistores, bem simples, no caso em série. E agora vamos para a associação em paralelo. Opa, adiantei demais. Na associação em paralelo, os geradores, eles são conectados um ao outro, de forma a não seguir, né, a mesma sequência que fazia com o outro, que era o quê? Onde terminava um, você começava o outro resistor. Aqui não, ó, os terminais iguais, ó, positivo, 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 negativo, negativo e negativo. Quais as características então? Primeiro, eu posso representar como uma resistência equivalente? Pode. Só que essa resistência equivalente, ela vai ser igual à força eletromotriz de todo o circuito. Por isso que é importante usar pilhas, baterias que tenham mesmas características. Aqui, ó, 1,5 volts, então, 1,5, 1,5. Você vai obter uma tensão elétrica para o circuito, né, igual a que você desejava. E está aqui uma representação esquemática de uma associação em paralelo dos geradores. Quando a gente vai usar? É simples. Se você quer usar durante mais tempo essa pilha, essa bateria, e não precisa de uma tensão elétrica alta, associe em paralelo. Se for precisar aumentar a tensão elétrica, usa em série. Tá bom? Pessoal, valeu vocês. Está finalizado aqui a nossa aula de física referente aos geradores elétricos. E aí depois eu vou mandar uma listazinha de exercícios para a gente se divertir, certo? E vou resolver com vocês na próxima semana. Valeu?